Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou mostrar o meu processo criativo do início ao fim na criação dessa ilustração aqui. Então fica até o fim para você ver o que eu pensei e como foi desenvolver isso daqui, beleza? Roda a vinheta, vai! Essa é a intro do canal e aqui você vai aprender a evoluir como um artista. Olha isso, tem vida e aí cheiro. Hoje eu vou falar sobre o meu processo de ilustração do início ao fim. Então, desde a concepção da ideia de uma ilustração até a finalização dela. Eu espero que possa ajudar algumas pessoas a esclarecer sobre o seu processo. Eu gosto bastante de ver o processo das pessoas e, finalmente, estou gravando o meu. É importante ressaltar que esse é um dos processos. É um processo que eu utilizo para fazer uma ilustração, mas existem vários outros. Esse é um deles. Se vocês gostarem, no final, vocês comentem se querem ver os outros, beleza? Então vamos lá. A primeira etapa, eu separei em 5 etapas, e a primeira é o board de referência. O ponto principal aqui é reunir imagens que vão compor uma ilustração. Vou reunir imagens que vão servir de referência e que vão servir de inspiração também para minha ilustração. Mas uma coisa muito importante de dizer nessa primeira etapa é que a ideia não é ir para o Pinterest, não é ir para o Google e pegar uma caralhada de imagens e ficar com aquele monte de imagens ou passar horas pesquisando referência e não ter nenhuma ideia. Não é isso. Define o tema. No caso aqui, o meu tema, eu ia fazer uma favela com personagens frutas interagindo nela. Essa era a ideia inicial, ponto. Fui pro Google, peguei algumas imagens, pode ver ali, eu peguei 3 imagens de cenário, 3 imagens de personagens, e esses personagens eu já tinha criado, então facilitou minha vida, eu tinha criado antes. Certo? É isso. Primeira etapa. Vamos para a segunda. Segunda etapa, aqui é onde vai definir a área da ilustração, do desenho. Não só a área, mas a orientação dela. E basicamente a gente tem 2 opções, ou vai ser em pé, ou vai ser deitado. Existe uma possibilidade de fazer quadrado, mas isso é bem pouco utilizado, eu particularmente não curto muito. Então eu escolhi fazer na vertical, eu escolhi fazer uma ilustração em pé. Nessa etapa aqui também, eu defini a perspectiva da ilustração. Eu gosto de usar a grade ali de perspectiva, não vou entrar na parte técnica disso agora, mas se vocês quiserem podem comentar e perguntar a respeito, que eu explico em outro vídeo. E nesse caso eu usei 2 pontos de fuga. Esse ponto de fuga aqui e esse outro ponto de fuga aqui. Esses 2 pontos de fuga, eles estão longe da área do meu desenho. No caso, a área do meu desenho é essa área aqui, correto? E por que eu escolhi colocar os pontos de fuga distantes da área do meu desenho? Porque quanto mais próximo o meu objeto está do ponto de fuga, maior é a distorção dele. Tá vendo esse cubo aqui? Olha a lateral dele. Olha como ele tem uma distorção muito grande. E eu não queria essa distorção. Eu coloquei os pontos de fuga longe, a grade passando pela minha folha, e eu tinha uma distorção menor da lateral do meu cubo. Fui para a etapa 3. Planos e regra dos terços. Aqui é uma coisa muito importante também, que eu defini em massas. Prédios ali eram casas, barracos e tal. Eu defini em planos, massas e planos. Então eu defini primeiro o plano, tá vendo? Eu estou circulando em verde. O primeiro plano é esse daqui. O segundo plano, eu fiz lá mais atrás do primeiro plano. Isso eu já estava imaginando que isso ia ser um telhado, aquilo ali em cima ia ser uma caixa d'água, mas eu não precisei vir aqui na caixa d'água e fazer cada detalhezinho da caixa, quantos litros ela tem. Isso não importa. O que importa é a gente definir a área que ela vai ocupar na minha ilustração. A silhueta. Resumindo, né? E o terceiro plano, né? Ali eu já, tá vendo? Mais caixa d'água, botei uns fios ali passando e tal. Mas sem detalhe. É plano. Aqui tá bonitinho, mas eu fiz bem rabiscado, mas aqui para dar aula, né? No momento que eu tô definindo esses planos, vou tirar esse grifado que eu coloquei. No momento que eu tô definindo esses planos, eu tô levando em consideração as minhas linhas de perspectiva aqui, dos meus pontos de fuga. Então, tá vendo a lateral desse prédio? Toda essa lateral, isso aqui é um cubo.
A gente pode considerar que isso aqui é um cubo. Então tá vendo? Toda essa lateral está seguindo para esse ponto de fuga aqui. E toda essa outra lateral aqui está seguindo para o outro ponto de fuga. Então no momento que eu estou fazendo a massa do meu elemento, não é só fazer de forma totalmente aleatória. Também estou utilizando da regra, estou utilizando dos pontos que eu criei ali no início para orientar minhas linhas. Sacou? Então tudo isso é importante. Outra coisa muito importante que eu fiz nessa etapa aqui, no caso dessa ilustração, foi utilizar a regra dos terços. Basicamente é dividir a minha área em 3. Tanto na vertical quanto na horizontal, com linhas. E a intersecção entre essas linhas, vou grifar aqui, essas intersecções são as minhas áreas de interesse. Essas intersecções vão ser as áreas onde eu vou colocar os elementos principais da minha ilustração. Não necessariamente eu tenho que colocar em todos, não necessariamente eu tenho que colocar em um só. Mas é interessante pensar que essas são as áreas de maior interesse para quem vai estar olhando a minha ilustração. Isso é usado em fotografia, isso é usado em cinema. Se você observar, nos celulares tem a função, na maioria dos celulares hoje em dia tem a função de você colocar uma grade. E é essa grade que aparece lá, basicamente essa grade, porque ela ajuda a gente a colocar, a posicionar os elementos melhor na nossa área ali. E eu utilizei dessa regra nessa ilustraçãozinha aqui. Vou para a próxima etapa, que aí sim eu começo a colocar detalhe. Mas ainda assim é bem jogado. Você vê que o meu traço está bem rabiscado aqui, aqui eu fiz detalhe, eu fiz um esboço por cima das massas que eu tinha criado, né? Você viu que elas já começam a mesclar uma na outra. Tá vendo? O meu primeiro plano ele tá aqui. E aí você pode ver que nessa etapa eu peguei as minhas referências lá do início e aqui eu comecei a usar elas de forma mais específica. Se anteriormente eu tinha usado ela mais para pensar na silhueta, nessa etapa aqui eu começo a pensar em coisas mais específicas. Então, como que vai ser a janela? Como que vai ser o telhado? De que forma que eu vou fazer aquele telhado, aquela caixa d'água e tal. E é muito interessante se você está fazendo uma ilustração, se você está utilizando de uma cena que você já viveu, ou que você tem aquela memória visual daquilo, você já foi naquele lugar, né? Você já foi em algum lugar parecido, você começa a puxar não só se limitar às referências do Google ali, tem aqui um barraco e tem uma montanha aqui. E sim pegar elementos que você já viu e que te lembram aquele cenário. Então aqui pode ver que eu fiz um varal com algumas roupas. Então aqui a gente tem uma toalha, uma calça, uma camiseta. Eu poderia, por exemplo, pegar e colocar uma camiseta de time, sacou? Poderia colocar uma camiseta do Palmeiras aqui e uma camiseta do Corinthians na janela do vizinho, saca? Você começa a criar histórias. Nesse caso eu não fiz isso, eu pensei isso agora. Mas você percebe como você começa a criar histórias dentro da ilustração? E é nesse momento que a gente começa a pensar nisso daqui, saca? E, por exemplo, a caixa d'água, precisa ser uma caixa d'água certinha, bonita. Vou pegar a referência do Google da caixa d'água e vou colocar ali? Não. Como que é uma caixa d'água lá na favela? Os caras botam uma telha para tampar a caixa d'água, uma telha que sobrou lá do barraco, não sei, e amarra com uma corda. Tanto que o vento bate e leva tudo, né? Quando o vento bate, aquela ventania. E foi isso que eu fiz. Tem um telhadinho aqui, ó, uma cordinha, vocês vão ver na parte finalizada. E é isso, cara, a caixa d'água é isso. Tem os litros aqui, né? E olhe lá. E é isso, vai adicionando esses elementos. Tá vendo que eu coloquei uma antena? Mas você percebe que essa antena poderia ser uma antena da DirecTV? Não sei quem manja dessa antena, se alguém manja, comenta aí também. Isso remete, né, a coisas reais, a coisas que você já viveu, lugares que você já passou. Então, ilustração é isso. Eu acho que essa é uma das etapas mais importantes desse meu processo, é uma das etapas mais importantes dessa explicação como um todo, contar a história. Nessa parte eu vou começar a fritar a cabeça que história eu quero contar ou como eu posso reforçar a história que eu já estou contando. Ficou claro? Vamos para a próxima etapa, que é a etapa 5, que é a narrativa da composição. Nessa etapa, uma vez que eu já defini ali os elementos, que história eu quero contar e tal,
eu resolvi adicionar os meus personagens. Porque eu contei uma história com o cenário e agora eu quero reforçar, eu quero colocar ali meus personagens dentro desse cenário que por si só já conta uma história. Como que eu vou fazer isso? Como que eu posso fazer isso de uma forma interessante e não só pegar o personagem e tacar ali, né, dentro do negócio? Ah, vou colocar o personagem na janela. Não é assim. A gente tem que ter uma paciência, pensar. O processo de ilustração é um processo de você conversando, de você entendendo o que ela pede também. É uma conversa, né? Às vezes ela te diz o que você pode fazer, saca? Vamos lá. Eu utilizei 3 personagens e aqui não ficou tão nítido na ilustração em si, mas como eu já tinha criado esses personagens, eu coloquei eles separados aqui, né? Como eles já são personagens que eu tenho, eles aqui para explicar um negócio. Olha o shape dele aqui, mais uma vez, ó. Tá vendo como são? Eles têm shapes diferentes, ó. Um é redondo com um quadradinho e as perninhas. O outro é redondo e já tem direto as perninhas. Ele é mais baixo do que esse. O outro tem um redondo também, mas tem uma bocona e tem um retângulozão maior e tem umas pernas compridas. Saca? Isso é interessante. Colocar formas diferentes nos personagens deixa eles mais interessantes. Por mais que fossem humanos, né? Vou fazer os caras tudo igual. Coloca uma pessoa gorda, coloca uma pessoa mais magrinha, coloca uma pessoa que tem uma mão maior, um nariz pequeno, um olho mais espaçado um do outro, saca? Porque as pessoas são assim, elas são variadas. E quando você tá trabalhando com personagens como eu, assim, mais animados, né, mais distorcidos, eu tenho maior liberdade para fazer isso. Adicionei meus personagens aqui. No caso, eles ficaram assim, ó. Tá vendo? Eu coloquei esse personagem em primeiro plano, sentado ali na varandinha da casa, ele tá de boas ali. Coloquei o outro personagem aqui, o outro personagem ali e tem mais um lá no fundo. Por que que eu fiz isso? Vou explicar. Nessa hora, como eu falei, não vou só tacar os personagens lá. Tá, pô, a caneta até voa, viu? O negócio tá com intenção. Volta. Coloca aquele pi e deixa a imagem preto e branco. Voltou. Nessa etapa, eu não só jogo os personagens na ilustração. Esse personagem aqui, tá em cima da caixa d'água, tá vendo? Ele tá soltando uma capucheta. Quem sabe o que é uma capucheta, comenta aí também. Saudades. Ele tá soltando uma capucheta. E tá vendo como eu coloquei essa capucheta aqui, ó, ela passando por essa linha da regra dos terços, tá? Eu não quis jogar ela muito pro centro e nem jogar ela muito pro canto. Eu coloquei ela ali. Deixa eu colocar em amarelo aqui que é melhor. E a linha dessa capucheta já puxa nosso olhar pro meu personagem aqui, né? Porque a nossa ordem de leitura é assim, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então a primeira coisa que eu vou ler na ilustração é essa capuchetinha aqui. Uma vez que eu li ela, que eu olhei para ela, essa linha vai me trazer para esse personagem. Uma vez que eu olhei esse personagem, meu olhar vai descer e eu tenho esse pedacinho aqui da laje da casa que tá nessa perspectiva. E essa perspectiva joga o meu olhar para cá. Uma vez que eu jogo meu olhar para cá, lá no fundinho, dentro da janela, tem um outro personagem, certo? E já que meu olhar tá aqui, essa região toda vai ser de meu interesse. Então eu tenho esse outro personagem. E para fechar com chave de ouro, eu coloco esse personagem olhando para esse outro, que faz eu direcionar meu olhar para esse último personagem, que é esse aqui. E aí eu posso fazer esse aqui acenando para ele, posso fazer ele olhando de volta, e aí meu olho vai ficar passeando por aqui. Percebe como eu joguei toda a minha área de interesse, uma ilustração contando aqui, e a regra dos terços me ajudou. Por exemplo, esse personagem está nessa linha aqui, ó, nessa linha, esse personagem. Então, eu não vou jogar, não seria interessante eu ter colocado esse personagem mais para cá. Eu coloco eles em alinhamentos diferentes, tanto na vertical quanto na horizontal, e em tamanhos diferentes e em planos diferentes. Você viu como eu trabalho todos esses elementos para deixar a ilustração mais interessante? E aqui eu explico melhor, né? A nossa ordem de leitura é de cima para baixo, da direita para a esquerda. Resumindo, é isso aqui, ó. Cheguei na ilustração, já cheguei olhando para cá, já joguei meu olhar para cá, que foi para cá, que foi para cá, e é isso. A gente manipula, né? Como contador de história, a gente manipula o olhar de quem está olhando para a nossa ilustração. E basicamente é isso.
Nessa ilustração eu utilizei desses recursos para contar a história que eu quis contar. Utilizei de recursos narrativos, de perspectiva, de composição. E se ficou alguma dúvida em todo esse processo, comenta aqui embaixo, me fala, ou se vocês querem ver um outro tipo de processo, de uma outra ilustração que eu fiz, comenta também. Esse é bem específico, né? Um pouco mais técnico. Esse material eu separei em slides. Se alguém tiver interesse, pode comentar aqui abaixo que eu envio. Eu ainda não subi, eu pensei em colocar no Instagram em algum lugar, ainda não coloquei. E vou mostrar a ilustração finalizada agora, não sai do vídeo, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo se tem interesse de ver outros processos. Como eu expliquei no início, esse é um dos processos, não é o único que eu tenho. E o desenho ficou assim, eu não mostrei a versão final. Vou fazer uma intro do canal, vai? Vou inventar aqui agora.